sejam bem-vindos nesta quarta-feira aqui no Go Blue Talks na Clique TV. Ao meu lado, a Karine Casari. Tudo bom, Karine? Tudo bem, Alan? Mais uma quarta-feira aí, né? Mais uma quarta-feira aqui falando de dinheiro, como Isso você mesmo. comenta. Hoje estamos aqui com um convidado muito bacana. Estamos com o Marcelo Prato, presidente do site... Como é que é, Marcelo? Site comparador... De produtos financeiros. De produtos financeiros. Canal do Crédito. Canal do Crédito. Marcelo, então, seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Como a gente comentou já, acho que o pessoal já conseguiu perceber mais ou menos do que a gente vai falar um pouco hoje, né? Acho que sim. De crédito. Então, Marcelo, fala um pouquinho da sua história aí, no ramo, principalmente financeiro, crédito que te deu o start aí para esse site e tudo mais. Legal. Prazer estar aqui com vocês. E falar de um assunto que eu acho que é polêmico muitas vezes, um mito muitas outras, que é o crédito, né? Quer dizer, é um vilão, não é? Ele é o mocinho da história. O que me levou a trabalhar nesse segmento tem a ver com a minha entrada 10 anos atrás no mercado imobiliário. E lá atrás eu percebi a dificuldade que as pessoas tinham de conseguir acessar crédito para comprar casa própria. E tinha dinheiro no mercado, mas as pessoas não conseguiam acessar. E quando faziam isso, não sabiam diferenciar qual era o melhor banco para elas. Então isso me motivou lá em 2009 a criar o Canal do Crédito para ser essa ferramenta facilitadora de quem quer buscar crédito e saber escolher o melhor crédito. Legal. E Marcelo, me diz uma coisa, em que momento da tua história tu te interessou pela educação financeira? Eu acho que tem a ver com a minha própria história de vida. Eu sempre empreendi, desde que eu me conheço por gente, eu sempre empreendi. Aos 17 anos eu tive o meu primeiro negócio formal, né, com CNPJ. E de lá para cá eu tive que aprender a lidar com essa questão financeira, quer dizer, quando é que eu uso o dinheiro da PJ na pessoa física, e aquela confusão que o empreendedor, principalmente o microempreendedor no começo, faz muito, né, de usar o dinheiro da PJ na física. Não sabe qual dinheiro é de quem, acaba fazendo uma salada de fruta. Faz uma salada de fruta, às vezes deixa descoberta a empresa, e isso traz problemas para a continuidade do negócio. Então muito cedo eu tive que lidar com esse impacto, de aprender a lidar com o dinheiro. E essa necessidade pessoal sempre me levou a buscar o assunto, a entender o assunto. E quando eu montei o Canal do Crédito, aí fez todo sentido trazer essa minha experiência pessoal, do que eu aprendi ao longo desses anos, para dentro do negócio. Para quem quiser aprender com a tua experiência, né? Exatamente. Com alguma dificuldade que você já tenha passado antes, você simplifica a vida dos outros. Né? Torna mais fácil para quem está chegando, né? E como surgiu o conceito crédito? Por que crédito? Eu acho que dentro do Canal do Crédito tinha tudo a ver com o momento que o Brasil vinha passando, né? A gente está experimentando o crescimento do crédito ano após ano, e aí dá para falar de todas as áreas, todos os segmentos, imobiliário, veículos, pessoal, consignado e todos os outros. Mas eu acho que, em especial, o tema crédito, vocês fazem um trabalho que é muito bacana, porque você pega, por exemplo, os jovens que ainda não têm todo o peso de responsabilidade, né, da vida familiar, e vocês ajudam ele a investir. Mas quem não teve essa oportunidade, quem não passou por essa educação prévia, vai se enrolar no crédito. Então, para mim, atuar no crédito é uma forma de ajudar as pessoas a repensarem suas vidas, a repensarem como querem tocar a vida daqui por diante. Existe algum conceito para o crédito? Tu poderia explicar um conceito de crédito, digamos assim, o que é crédito? Legal. Crédito vem do latim creder, que basicamente significa crer. Então é uma relação de confiança, né? O crédito ele começou a tomar forma como a gente conhece hoje, lá na Idade Média, aproximadamente do século XVII. Ele era usado como uma espécie de garantia mesmo. Então os caixeiros viajantes, para eles viajarem de um lugar para o outro, não levando com eles todo o dinheiro, eles depositavam isso com algumas pessoas de confiança e tinham uma carta de crédito para usar esse dinheiro. E tiravam em outro lugar. Mais ou menos como a história dos próprios bancos, né? Então... esse é o precursor do modelo bancário. Depois a gente teve um outro fator que foi decisivo aí no século XVII, que foi a igreja deixou de condenar o crédito, porque tinha aquela coisa da usura, né, de você não poder se cobrar juros. Então, com a queda dessa exigência da igreja, e depois com a Revolução Industrial no século XVIII, você passou a ter uma classe operária que tinha agora estabilidade para conseguir crédito. E daí para frente, século XIX, surgiram os bancos e até chegar no que a gente tem hoje. Em que momento, no Brasil, historicamente falando, existe alguma diferença do momento que a gente está vivendo hoje para alguns anos atrás nessa questão do crédito? Qual é a situação que a gente vive hoje no Brasil? A gente hoje vive um mercado com garantia legal. Porque quando a gente fala que crédito tem a ver com confiança, com crer,
você tem que ter o credor numa ponta com garantia de que ele vai receber aquele dinheiro. E eu acho que o nosso sistema financeiro hoje, seja por atuação do Banco Central, seja pela boa atuação dos próprios bancos, tem permitido o crescimento do crédito. Eu diria que nós temos um divisor de águas. O crédito no Brasil ele passou a ser uma ferramenta estruturada a partir da década de 60, né? E tem vivido o seu auge aí depois dos anos 2002 em diante. Eu acho que tem uma coisa que é bem importante a gente falar sobre o crédito, que é aquela questão do porquê dos juros, né? Por que se cobram os juros no crédito? Que na verdade é uma questão do risco da pessoa que está emprestando, não é? Exatamente. E ele é o aluguel que você paga para usar aquele dinheiro. E banco, por mais que a gente não goste de ouvir isso, ele não é uma instituição filantrópica. Não. Ele precisa gerar lucro. E se você quer tomar dinheiro barato, você tem que ter um perfil de crédito que ofereça menos risco para o banco. Você comentou de uma operação estruturada a partir de 60. Por que você considera isso, a partir da década de 60? Porque a gente teve várias ferramentas jurídicas que permitiram estruturar as operações de crédito. Então, o próprio SFH, o Sistema Financeiro da Habitação, quer dizer, depois de 60 foi que ele foi ganhando o formato que a gente tem hoje. Entendi. E se tratando dos números de endividamento, a gente não pode comentar de crédito sem diretamente, aliás, falar de dívida, não tem jeito. A forma errada de se usar o crédito aí, né? Então, falando de endividamento, como são esses números hoje e como eles vieram na história do Brasil em relação ao crédito? Hoje a gente tem um número macro. Eu não gosto muito de analisar número pontual, porque às vezes você tem de um mês para o outro alguma diferença que fica parecendo que o Brasil não tem mais como conceder crédito e no mês seguinte parece que tem margem para crescimento. Então acho que a análise pontual ela não é saudável. E até se tu quiser falar um pouco sobre o que é o endividamento, para que as pessoas não façam uma confusão entre o endividamento em si e o fato de estar negativado, de estar devendo, devedor, etc. Então, hoje existe uma medida que é o nível de endividamento do brasileiro em relação ao PIB, quer dizer, o quanto foi concedido de crédito em relação ao PIB. A gente ultrapassou aí em junho a casa de 50% do PIB, então o crédito concedido, hoje a carteira de crédito representa 50% do PIB. E alto, não é? Para o cenário brasileiro não, onde a gente tem aí uma tendência de estabilidade macroeconômica, um ganho real de renda e a menor taxa de desemprego da história foi o que a gente viu em 2011, que tem o dado consolidado de 4,7%. Então a gente tem um cenário macroeconômico muito estável. Desmembrando essa história, e aí eu acho importante olhar, porque o nível de endividamento é aquilo que já está comprometido no pagamento então do salário que a pessoa tem, aquilo que ela já comprometeu com o pagamento de empréstimos e financiamento. Agora, um dado importante é olhar a inadimplência. Esse, para mim, é o dado que mostra... Esse é o termômetro. Inclusive, tem uma diferença do endividamento e da inadimplência, né? A inadimplência, ela em geral, para a gente ter um número menos bombástico, é legal você olhar, em geral os bancos apresentam e o mercado financeiro apresenta, considera inadimplência acima de 3 parcelas em atraso. Porque eventualmente você pode ter aquelas pessoas que esqueceram de pagar no primeiro mês, então 3 meses você acende um alerta amarelo lá dizendo, olha, pode ter algum problema com esse cliente, né? Então a gente tem um cenário assim, só para dar uma métrica, por exemplo, crédito imobiliário em 2006 a inadimplência era 6%, em 2011 caiu para 2%. Sim. Veículos em 2006 era algo como 3%, em 2011 fechou em 6%. Então a gente cada crédito pessoal era 3,2, fechou 2011 com 3,5. Então as pessoas querem pagar, né? Querem pagar, né? Mas o que a gente percebe é uma queda da inadimplência. Eventualmente você pode ter cenários, por exemplo, veículos. Você tem diminuição do IPI, uma forte demanda, uma campanha publicitária para que as pessoas comprem veículos e prazos muito longos. A receita está feita para a inadimplência. Então, até a gente ia te questionar isso mais para frente, mas eu acho que cabe aqui. Já que tu citou isso, tu acha que essa questão do endividamento e da tomada de crédito tem alguma questão, digamos, emocional e psicológica por trás disso? Ou o mau uso do crédito tem alguma questão emocional? Eu acho que tem uma grande parcela emocional. O crédito, a tomada... Porque a gente está falando de crédito, então tem que pensar assim, que crédito é uma ferramenta importante para se realizar sonhos e para se conquistar objetivos no curto prazo. E para não imobilizar todo o teu patrimônio, que esse é um outro problema, né? Não vou tomar crédito, mas uso todas as minhas reservas. Quer dizer, você não fez uma boa escolha. Ficou sem patrimônio. Né? Agora, do ponto de vista
quer dizer, o que é melhor, para onde é que eu vou, né? O que eu faço. Quando você toma crédito por impulso, e aí entra o fator emocional, quer dizer, quando você é motivado, o meu vizinho comprou um carro zero e eu preciso acompanhar, ou minha mãe disse que eu tenho que casar e na minha família todo mundo que casa com casa, ou tem que fazer um festão. Então toda vez que você toma a decisão, ou usando a referência de outra pessoa, ou por impulso, a chance é uma decisão passional, e aí a chance de você cometer um erro ou se endividar, escolher errado é muito grande. Até a própria questão social, né, que a gente fala muito aqui, da pessoa não se conhecer, não se aceitar e ter que buscar coisas externamente, coisas materiais, né? E a gente isso é natural, aos 20 e poucos anos, aos 18, sim, a gente tem a gente precisa do concreto para se situar socialmente, sim, né? Para entrar na tribo, né, cara? Para entrar na tribo. E agora, o que eu tenho dito é o seguinte, então seja cool. Fala assim, olha, eu sou cool, bicho grilo, então eu ando de metrô porque eu curto, eu ando de transporte público. É pra preservar a natureza, sustentável. Eu tava vindo pra cá, vi na capa de um jornal hoje, no jornal de hoje, a pessoa dizendo o seguinte: vou comprar meu carro zero agora, meu carro novo, ele quer um carro usado, mas ele não tem carro, falou, vou comprar agora, porque ônibus nunca mais. Então eu falei, poxa, mas por que ônibus nunca mais? Né? Quer dizer, que relação é essa que a gente tem com o transporte público, ou mesmo com o transporte com o carro, que só parece que a gente é alguém se tiver algo, né? Acho que, mas por isso tem um fator emocional muito grande. Sim, sim. E no mercado financeiro a gente tem várias linhas de crédito, para quem quiser buscar isso. Você pode falar de algumas para a gente? Normalmente as que a população consegue acessar mais fácil, eu vou colocar em ordem de taxas de juros. As principais. Né? Então você tem o crédito consignado, que é uma linha que é muito acessada, especialmente por quem trabalha em órgãos públicos ou grandes empresas que tenham convênio com o banco. Porque é aquela linha de crédito onde o pagamento da parcela é feito direto na folha de pagamento. Então essa é uma linha hoje uma das mais conhecidas. Depois você tem o crédito pessoal, que é um crédito mais caro, mas que é aquele que você vai na boca do caixa, às vezes, e contrata, ou direto na agência. E depois você tem aquelas mais caras, que são cheque especial e cartão de crédito, que infelizmente são as mais utilizadas. As mais utilizadas e as mais culpadas pelo endividamento. O brasileiro ele deve mais e ele é inadimplente normalmente nas taxas, nessas linhas de crédito mais caras. Porque ele tomou porque estava fácil. Ele não pensou. E também tem a questão ali, tem o crédito imobiliário... como chama? É CDC para comprar veículo? Isso. Aí depois da linha de crédito, vamos dizer, para recurso em dinheiro, né, você tem essas outras, que é o crédito imobiliário, que hoje no Brasil representa algo como 5% do PIB, quer dizer, a gente tem uma margem ainda grande para crescer. Sim. E as linhas de CDC para compra de bens como imóvel, como carro, motos e máquinas. Marcelo, aqui na GoBlue a gente é entusiasta do empreendedorismo, a gente adora falar sobre isso. Então eu gostaria de saber se existe alguma linha de crédito especial para o empreendedor Y, para aquela pessoa que quer ter o seu primeiro negócio. Existe alguma linha de crédito específica ou mais interessante? Posso facilitar a vida dela nesse momento? Olha, tem uma que é bastante usada e eu vou defender ela, que chama Patrocínio. Essa daí. Quem não tem? Eu acho que, principalmente quem é da geração Y, e eu já passei essa época, empreendi nessa época, então eu posso falar com propriedade, o risco que você corre logo quando está empreendendo o primeiro negócio, de buscar dinheiro em banco, é porque com dinheiro você não pensa muito. Então, primeiro que se você conseguir o crédito, a chance de você gastar errado esse dinheiro é muito grande. É verdade, com dinheiro não pensar muito é verdade. Fantástico. Então, tua estratégia comercial, ela já eu vou montar um escritório, eu quero 28 mesas, eu quero um tapete maravilhoso, e depois para descobrir que você não precisava nada disso para validar teu modelo, né? Então, tomar dinheiro emprestado com parentes, com amigos e com a família é um jeito primeiro de você já testar teu poder de argumentação e saber se você é um bom vendedor, porque você vai precisar ser um bom vendedor, fato. Então, a primeira tomada, normalmente, se você conseguir, que são os anjos, né, que são as pessoas que vão te patrocinar e vão investir no teu negócio sem tomar dinheiro em banco, é a melhor saída. Institucionalmente, não existe linhas específicas para o empreendedorismo. O que a gente percebe é que alguns bancos sinalizam que tem facilidade para financiar franquias, mas eu acho que a geração Y está um passo atrás ainda, né? Tem uma ideia, tem um projeto, então procura validar esse modelo com dinheiro de pessoas próximas, né? Para depois tomar dinheiro em banco. Legal. Claro. E sempre consegue, né? Com um pouquinho de papo, você já, o que ele falou, já vai treinando, já sempre consegue alguma coisa. Eu sei, mas às vezes tem famílias que não são
Então eu vou dar Não, exatamente. Não, às vezes é comum você ouvir isso, né? Ah, meu pai, é fácil, seu pai era milionário, quer dizer, fazer um cheque de 100 mil foi fácil. Foi simples. Mas as pessoas gostam do empreendedor. Tem muita gente que está no emprego público, ou está na mesma profissão há 30 anos, mas admira o empreendedor. Então se você tiver, que a gente fala do brilho nos olhos, tiver uma boa ideia e tiver os pés no chão, você consegue capital. Às vezes não é com a família, às vezes vai ser com pessoas que você menos conhece, menos tem afinidade, mas o importante é fazer esse exercício, porque se você quiser crescer com a tua empresa, com o teu projeto, através de investimento, aí sim são os investidores anjo aí, né? É angel investors, que nos Estados Unidos inclusive é muito comum, né? E no Brasil está ganhando força. Hoje a gente tem Anjos do Brasil e outras confrarias, a Confrapar, que reúne esses anjos para investir em empresas. Aliás, uma coisa que acontece muito são com as startups, né? Que Sim. Hoje a galera tem muita ideia de alguma coisa na internet, muita ideia, porém, na hora de executar, falta o principal. E daí, com o investidor anjo, alguém que corrobora com aquela ideia, ele vai atrás e consegue... E toca a ficha. E toca a ficha. Nós passamos por isso. O Canal do Crédito recebeu um investimento de um fundo de Venture Capital em 2010, que foi o investimento necessário para a gente alavancar nosso crescimento, né? Então, é importante. Esse dinheiro é um dinheiro muito valioso para o negócio. Em quais ocasiões vale a pena tomar crédito para você começar seu negócio? Se você tiver um modelo de negócio já validado. Então, se você sabe que você pega R$1.000 e esses R$1.000 viram 5.000 em receita, você já tem um modelo validado. Tem certeza. Né? Então, eu coloco 1.000 aqui, processo esses 1.000, seja lá onde, na internet, numa padaria, e vendo por 5. Então, quando você tem esse modelo validado, aí a conta está feita. Quer dizer, se eu colocar, ao invés de 1.000, colocar 10, eu vou ter 50. Se eu colocar 20, e assim... Então... É só questão de você trabalhar o prazo, né? Saber trabalhar... e ter um modelo de negócio validado. Porque se você não tiver, talvez o tempo... Se tem só a ideia... você só tem a ideia. Toma crédito. Quer dizer, pode não ser o suficiente para você pagar o crédito no tempo que você precisa. Legal. Né? Marcelo, a gente falou bastante sobre a história do crédito e o passado dele. O que tu vê para o futuro do crédito? Prazos maiores, menos burocracia, juros caindo? Qual o futuro dele? A gente deve ter um crescimento um pouco mais contido do crédito. Tem um dado que é interessante, de 2004 a 2008, o volume de crédito no Brasil cresceu algo como 25% ao ano. De 2008 para cá, ele tem crescido algo como 18% ao ano. Então a gente já percebe que tem um crescimento mais estável, mas vai continuar crescendo. Em relação a prazo, isso depende muito do momento do mercado. Então eu acredito que prazo sempre vai depender do índice da inadimplência, os bancos regulam por aí. Além de funding, que é de onde vem o dinheiro para o crédito. Então, mas eu não acredito que prazo dê para a gente estimar muito, isso sempre vai ser pontual. Taxas de juros, sim. A gente deve continuar tendo queda na taxa de juros, uma redução. A medida do governo em forçar a portabilidade tem ajudado nisso, né? Eu acho que é um movimento muito positivo. Em relação à burocracia... Que eu acho que é o maior problema para todo mundo, né? Mas algumas linhas, por exemplo, com financiamento de veículos, já tem o sistema, o fluxo muito redondo. Né? O que a gente vai ter, sim, é no crédito imobiliário, a gente deve ganhar mais agilidade, vai diminuir a burocracia. Então a gente ainda tem um cenário de crescimento. É que eu vejo muito mais por uma questão assim, eu não tenho tempo de estar indo no banco. Eu também não. Muitas vezes tem conta que eu não consigo colocar e ainda tem conta que atrasa porque eu não consigo ir até o banco. Sabe? Então, muitas vezes se o banco facilitasse um pouco o nosso dia a dia, seria muito mais fácil, por exemplo. Por isso, existe a NetPop Research fez um estudo no mundo todo. Hoje já 1/4 das operações financeiras contratadas, de produtos financeiros contratados, já acontece na internet, online. No Brasil, só em 2010, foi a primeira vez em que o número de transações bancárias aconteceu mais pelo Internet Bank do que pelo caixa eletrônico. Finalmente, Mas isso aconteceu agora, quer dizer, a gente está assistindo isso de camarote, aconteceu em 2010. Então, a nossa aposta, e aí falo agora, não falo como presidente da empresa, é de que esse mercado de contratação de produtos financeiros online vai ganhar mais força, deve se tornar cada vez mais forte, exatamente para facilitar quem quer contratar, não só contratar, mas poder escolher qual é o melhor produto. Porque o meu sonho era não precisar ir no banco nunca mais. Não tem jeito, Kaique, às vezes vai ser necessário ainda. E, Marcelo, uma pergunta. Eu te perguntei aquela hora do momento para tomar crédito quando você já tem uma ideia. E agora, qual momento a gente tem que pensar 2 vezes? Dar aquela respirada, falar, opa, é para tomar ou não é para tomar? Vamos ver.
eu acho que o coração bateu mais forte, não toma. Tá. É muito comum isso. Às vezes a pessoa tira um domingo para visitar estande de vendas de lançamentos imobiliários. Aí entra, fica encantado, bate, né, adrenalina, endorfina, todos os hormônios. Eu quero. O coração acelera. Então, teve alguma alteração emocional, não faz naquela hora. E não é que não é bom tomar crédito, é excelente o crédito bem tomado. Mas, em geral, a pessoa que toma nesse momento está fazendo o pior negócio. Então, o que eu sugiro sempre foi até uma loja, foi até a concessionária, fala assim, olha, eu vou tomar um café na esquina e já volto. São 5 minutos que podem salvar o seu orçamento. Não, é verdade. Sabe que eu aprendi a ser menos consumista fazendo exatamente isso. Eu comprava muito. Aí eu aprendi. Vi uma roupa que eu gosto, eu vou dar mais uma volta e vou pensar, eu realmente Mas você preciso. comentou, eu nunca tinha percebido isso. Realmente, quando a gente vê alguma coisa e a gente pensa, nossa, vou comprar, que legal. Se você pega, dá uma parada, dá uma respirada e depois você acaba vendo que talvez não seja necessário aquilo naquele momento. Realmente, eu puxando pela memória agora, vi que acontece isso daí quando... então assim, e talvez você vai descobrir, deu a volta e falar, não, eu quero, eu preciso, né? Ou é necessário. Eu faço isso muito com as minhas amigas, né? Eu vou comprar roupa com elas, eu puxo, vem cá, vamos dar uma volta, pensa bem se tu quer mesmo. Então tem que estar com o racional mais em jogo aí, Marcela. É isso aí. E se não consegue equilibrar isso direito, os educadores financeiros dão essa dica e eu acho ela fantástica. Vai olhar e deixa o cartão de crédito no carro. Né? Não precisa nem deixar ele em casa, deixa lá no carro. Só se obrigue a ter que voltar e a sair daquele ambiente que está totalmente pensado para que você compre. Né? Deixa eu ver. Tem alguma estratégia para que eu não tome crédito e consiga adquirir as mesmas coisas? Existe algum jogo de cintura, alguma coisa que tu possa ensinar as pessoas? Por exemplo, eu quero muito alguma coisa, mas eu precisaria tomar crédito. Só que, se eu juntar X por dia, economizar aqui, eu consigo em X tempo. Existe alguma dica nesse sentido? O fato é que se você não tem a cultura de poupar, quer dizer, se isso não está em você, tudo vai ter que ser trabalhado ao longo do tempo. Né? Então, tem gente que, se você pegar, acho que o próprio público da GoBlue, que investe muito cedo, é um público diferenciado, porque como a pessoa investe, ela vê o retorno da aplicação, ela faz essa comparação, fala, poxa, mas o meu rendimento é 20% ao ano, uau, e eu estou pagando 40% de juros, mas não vou tomar crédito. Então, quem já tem essa cultura, ok. Quem não tem que criar a cultura da poupança, ou então ter uma reserva para as emergências do dia a dia e tomar o crédito, sim, porque o crédito ele é bom como uma forma de não se descapitalizar, ele é uma forma de realizar, aproveitar oportunidades. Então, por exemplo, no mercado imobiliário, a gente está vivendo um momento único em algumas regiões, né, que você consegue comprar um imóvel abaixo de preço de mercado. Então, nesse momento, às vezes, vale comprar. E aí, aprender a poupar. Aí tem dá margem para um outro programa para a gente falar. Vários outros. Como é que você cria essa cultura. Então, Marcelo, vamos dar uma paradinha aqui, dar uma respirada, 2 minutinhos de intervalo e a gente já volta nesse bate-papo que está muito bacana. Até já, pessoal!